de casa adora. Jardinagem. Você sabe, né, que às vezes a gente tem em casa uma horta, um jardim ou um pomar e alguns insetos, parasitas, fungos atacam a nossa plantação, não é não? O que fazer quando isso acontece? A gente vai receber agora o nosso amigo paisagista Otávio Alves, que vai ensinar a fazer inseticidas caseiros. Seja muito bem-vindo à nossa casa! Obrigado. Boa tarde a todos de casa. Muito bom estar aqui mais uma vez. Estava com saudade, já sabia? Eu também, sabia? Eu também estava com saudades de você aqui. Otávio, conte pra gente. Quando a gente faz um inseticida caseiro, Sim. ele é melhor que o químico? Depende do ponto de vista. Em relação à eficácia, é a mesma. Tá. Ao tempo de ação, ele pode demorar um pouquinho mais, porque na verdade ele vai agir de uma forma um pouco mais lenta e menos agressiva para as plantas e para o ambiente. Tá. Eu indico eles, por exemplo, onde tem bichinhos, você tem o seu cachorrinho, você tem crianças, você não quer causar um impacto, uma contaminação de solo, né? Então eles são muito mais indicados. Aí vai denotar um pouquinho mais de tempo para que a sua ação seja efetiva, tanto quanto aquele químico que você compra nas lojas especializadas. Entendi, mas que vai de repente prejudicar o seu bichinho, Isso, o e seu tem alguns filho. até que precisam de um profissional que faça o laudo para você poder fazer a aquisição. Boa, né? boa, Então, porque são fortes. Isso aqui Agora, salva a gente. É possível a gente fazer isso para prevenir ou a gente só faz um inseticida quando tem bichinho? A gente pode fazer para as duas situações, né? Dependendo da mistura que a gente vai utilizar, uma mistura mais leve, ela é preventiva. E aí quando eu começo a inserir, ele já vai, na verdade, para matar o bichinho. Por exemplo, se eu fizer o inseticida que vai água e sabão, eu posso usar como preventivo, tá? Aí eu vou colocando ali pro bichinho, vou borrifando dia sim, dia não. Que quando o bichinho chegar ali, ele vai falar assim, é uma Isso. cilada, Bino. E sai. Mais ou menos. Boa. Se eu colocar um detergente, se eu colocar, por exemplo, um óleo, o que vai acontecer? Eles vão ter a função de não permitir a troca gasosa desses bichinhos com o ambiente, não permitindo que ele respire. Aí eles vão impregnar nesse bichinho e vão fazer com que ele morra. Entendi. Tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as substâncias, porque, por exemplo, a abelhinha é um inseto. Se eu vou fazer um inseticida que vai afastar, o que vai acontecer? Essa abelhinha também não vai chegar. Então, a gente não pode fazer porque é um agente polinizador. Exatamente, então, tem a gente que vai tomar estar tirando o cuidado com processo isso. natural de tudo. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu sempre faço, vamos analisar qual é a necessidade de eu já entrar com essa medicação. Vamos fazer um controle manual? Dá? Beleza. Se esse controle manual não der, aí eu vou utilizar a medicação. Boa. Nós temos várias receitinhas aqui e a gente vai fazer algumas delas. São bem simples, tá? Inseticida básico de sabão e coco. Esse é indicado para o quê, chefe? Esse aqui. Chefe. Já que a gente tá fazendo uma comida aqui, chefe. A gente tá fazendo uma receita. Posso me apropriar, chefe? Para que a gente indica esse? Então, esse aqui a gente pode usar como um preventivo. Apesar do sabão, ele também diminui essa troca gasosa. Mas eu posso usar ele de maneira preventiva. Ele é mais fraquinho, ele é uma base que vai ser utilizado para os demais. Então, vou lá. Peguei 1 litro de água. Tá. Sabão de coco ralado. Ralado. Isso. Boa. A água, o bom para diluir mais rapidamente é que ela esteja bem morninha, tá? Aí coloco 1 a 2 colheres, a medida, o bom é que não precisa seguir exatamente. Tá. A gente pode variar um pouquinho mais para que ela tenha uma ação mais efetiva. Às vezes, pode ser que eu fiz a medida que o Otávio passou e não deu certo. Vamos aumentar um pouquinho o ingrediente para ver se dá? Boa. E aí eu tenho essa base. Peguei e fiz esse. Dia sim, dia não, tô borrifando nas minhas plantinhas para que eu aja de uma maneira preventiva. Boa. Tá? Tá. Só que eu vou mostrar pro pessoal de casa. Olha como a natureza é linda, Biane. Eu trouxe essa plantinha para as pessoas não confundirem com uma praga. Isso aqui são os esporos reprodutivos. A câmera pode pegar aqui? Consegue pegar? É verdade, não é uma praga. Praguinhas são essas duas que estão aqui, ó. Ó, as larvas, ó. É isso que eu ia falar. Eu ia falar assim, Otávio, eu tô vendo um negocinho ali. Tá. Olha ela. Tem duas aqui, ó.
Duas larvas. Essas aqui, elas vão devorando, cortando as folhas. São as praguinhas cortantes, né? E tem as sugadoras. Cochonilha, pulgão, que vão tirando a seiva da planta e fazendo com que ela vá enfraquecendo. Para essa aí, qual que a gente pode usar? A gente pode usar a receitinha entrando mais um produto que vai ajudar a concentrar e não permitir que esse bichinho faça a sua respiração e não continue destruindo a plantinha. Eu posso colocar ou o detergente, tá? Ou o óleo. Ou detergente ou óleo. Isso. Boa. Se eu colocar, por exemplo, um desinfetante tipo pinho-sol ou um vinagre, eles vão fazer a função fungicida. Posso usar eles como preventivo também. Boa. Tá? Boa. Eu posso usar todos esses porque a gente vai pegando o que eles têm de agregado dentro das suas funções para a gente poder acrescentar nessa receita. Então vamos fazer um bem forte? Vamos. Então vamos lá. Coloquei aqui, já tenho sabão, eu vou usar uma outra substância. Vou pegar meia xícarazinha de óleo. Meia xícara de óleo. Coloquei, ela vai impregnar o bichinho. Será que não vai virar, Miane? Não. Deu. E o difícil vai ser a gente colocar ali. Vou pegar um fungicida, que é um desinfetante à base de pinho. E coloco aqui o cheirinho. Aí, ó. Desse aqui mesmo, daquele que a gente limpa. Pode ser de qualquer marca. E coloquei ele aqui. Pronto. Vou misturar. Mistura bem. Coloco ele num borrifador. Aqui eu acho que eu não vou arriscar colocar nesse borrifador, não. Também senão acho que não, nós vamos fazer tudo caca, aqui. eu acho. A gente põe um outro borrifador para mostrar para vocês. Coloco no borrifador e vou no bichinho de 5 em 5 dias. Porque eu intensifiquei a força desse, desse inseticida. Então eu não vou dá pra fazer ser todo dia. Isso, não, porque senão a planta vai começar a sentir. Em algumas dessas misturas eu posso colocar o sal, mas é muito pouquinho, 5 graminhas de sal no máximo. Por que no máximo? O sal, tudo isso aqui vai ajudar a impregnar e vai impregnar na folha. O sal, ele desidrata. Entendeu? Se eu colocar muito sal, ele vai desidratar e vai matar essa plantinha. Aí você vai estar matando a plantinha junto. Isso. Não pode. Léo, tem uma pergunta para você. Vamos lá. Perguntinha. Hortaliças também, a gente pode usar esse tipo de inseticida, Otávio? Hortaliça eu não indico tanto, tá? Eu colocaria mais um inseticida à base de fumo de rolo, coisas mais naturais para serem utilizados, porque a gente está preservando ali pelo aquele alimento que a gente vai consumir depois. Então, eu acho que eles são mais indicados. Apesar de que, se você utilizar na hora do consumo, lavou muito bem, não tem problema. Não tem problema. Mas quanto mais natural, melhor. Melhor. Tem mais uma receitinha aqui, ó, que é mata-mato. Esse é maravilhoso. Por quê? Sai muita praguinha no nosso quintal, no nosso jardim, e a gente fica louco. Nas casas especializadas, vende um que é liberado, que é uma porcentagem mais baixa, e de uma porcentagem mais alta. Para essas praguinhas, eu preciso de um engenheiro responsável agrônomo que vai laudar para a liberação, porque ele contamina o solo. E aí, como é que eu faço? E se eu tenho cachorrinho, eu tenho que tirar o cachorrinho daquele espaço, tem que tomar um cuidado danado. Pode trazer aqui, Gui. Muito obrigado. Vou colocar mais para cá esse aqui com todo cuidado. Até que eu não tô tremendo hoje, ó. Lá, pronto, deu certo. Como que a gente vai fazer? A gente vai usar a técnica do sal. O sal para poder desidratar. Boa. Boa, boa. Aqui vai. Para a receita, ela pode ser feita, se for 1 quilo de sal, até 5 litros. Se for meio quilo de sal, de 2 a 2,5 litros, tá? Pra gente colocar. Coloca o salzinho. Qual a função dele? Desidratar. E o legal é que esse aqui, geralmente quando você põe o mata-mato químico, eles demoram uns 2, 3 dias num sol bem quente para começar a amarelar. Esse aqui você colocou, você já vê que aquilo que a gente considera, aquelas plantinhas que a gente considera praga, elas já vão começar a murchar, já vão começar a cinzentar no mesmo dia. No mesmo dia. Só vai perder se tiver chovendo, muita umidade, aí perde porque ele não vai impregnar. Né? Aí, vou pegar... Para essa medida, a gente está fazendo meio quilo de sal. 3 colheres de detergente, tá? Para que ele possa ajudar essa mistura a grudar na plantinha. Boa. Fiz. E vou colocar de 2 litros a 2,5 litros de água.
Algumas pessoas colocam também o vinagre para função fungicida, mas não tem necessidade. Porque ele é forte também, né, Otávio? Porque a função dele principal é o quê? É secar esse matinho que está incomodando. E sabe o que é legal? Que assim, você pode colocar ele no matinho que está no meio da grama. Você direciona com o borrifador, coloca, ele vai desidratar. Vai levar mais tempo para você conseguir controlar mais a praga, por causa daquilo que a gente falou no começo, né? Ele tem essa questão de por não usar tanto químico, né? Ele usa um pouquinho do sabão, a gente sabe que tem algumas misturas. Ele demora um pouco mais para esse processo de ação, né? Mas tendo paciência, a gente vai conseguindo controlar. Eu só uso esse em casa. E esse daí eu posso usar quantas vezes? Você pode aplicar assim que a praguinha começou a sair, você aplica. Já aplica. Já vê que já vai ficar cinzinha, já vai secar, você já vai tirando. Cresceu de novo, aplica novamente. Ah, boa. Tá? Só e não quando tem você vê problema. a praguinha. E não tem problema pro bichinho. Boa. O cachorrinho pode ir lá, pode puxar uma solinhas que não vai gerar Não intoxicação. Boa. Mexer bastante, borrifar e deixar secar. Gostei. Tem perguntinha de WhatsApp pra você. Opa, vamos lá. Opa, temos perguntinha para o Otávio, grande Otávio. É demais, as receitas dele são demais, viu, gente? Daiane, de Alvorada, olha só que legal. Boa tarde, posso usar essa preparação de sabão de coco em suculentas? Obrigado, Daiane, pela pergunta. Daiane, pode sim. Por quê? As suculentas, ela também tem uma tendência a ter um pouquinho de cochonilha, dependendo do excesso de água que a gente vai colocar. E esse aqui é ideal. Pode colocar, pode usar na suculenta, que vai dar super certo, tá? Boa. O ideal é que a gente veja qual praguinha que tem ali. Se ela é mais resistente, eu faço uma mistura um pouco mais forte. Um pouco mais forte. Né? Se ela é um pouquinho menos resistente, eu posso fazer uma mistura mais fraca, mas é super indicado. Pode usar qualquer um desses. Em suculenta, a gente pega, por exemplo, tostão, a gente pode usar em folhagem como a dracena, Legal. a gente pode usar, inclusive, como a gente falou, a gente evita por causa da abelhinha, mas a gente pode usar nas flores também para fazer um controle. De repente, algumas outras pragas tomaram essas plantas, daí a gente vai lá e usa para poder fazer o controle e depois que tiver tudo ok, maravilha. Deixa tocar que a abelhinha vai voltar. Adorei. E vou te falar, a gente tem as receitinhas todas para você, a quantidade, no Instagram. Mas todas elas se baseiam no que o Otávio falou aqui. Todas elas vão usar ou detergente, ou sal, ou se você vai, né, quer deixar ela mais forte, usa igual a gente fez aqui. Mais fraquinha, né? Com Sim. sabonete, com sabão e com detergente. E aí vai. Tudo depende da praga que tem em casa. E o legal disso aqui é que todo mundo tem em casa. Isso é verdade. A gente não precisa. Se você analisar, eu fiz aqui, ó. Isso aqui dá para fazer um controle de aproximadamente 25 metros quadrados, 30 metros quadrados. Tá. Quanto que foi gasto aqui? Vamos pôr um sal na faixa de R$2, 1 litro de água você tem em casa, né? E Pouquinho 3 de colheres de detergente, detergente. O custo é Adorei. muito baixo. Adorei, adorei. Você de casa, se tiver dúvidas, por exemplo, Otávio, mas eu queria saber, eu tô com medo de colocar assim muito, né? Quantas vezes eu tenho que fazer por semana? Manda pergunta pra ele no Instagram. Se você também na sua casa precisa de alguém que vai lá, dê uma olhada no seu jardim, você viu que lindo que ficou meu jardim? Aproveita, manda mensagem pro Otávio pra ele ir lá na sua casa, pra ele contar pra você o que tem no seu jardim, o que dá pra você fazer, o que dá pra você plantar, porque ele vai também, não vai? Com certeza, com o maior prazer. E se tiver dúvida, manda fotinho. Muita gente, quando eu saio daqui, às vezes manda foto, só fala assim, ó, foca bem na fotinho, porque legal. a gente também, muitas vezes, não consegue interpretar aquilo que tá na foto, porque não tá muito bem visível. Não tá nítido. Então manda e qualquer coisa você escreve embaixo, tá? Isso. Ó, @clorofila com você, viu, minha gente? Então aproveita aí, manda mensagem pra ele, fala que gostou dele ter vindo aqui, pergunta o que mais você quer saber, viu? E chama ele pra ir lá na sua casa, combinado? Vamos lá. Obrigada, viu? Eu Um que beijo. agradeço.